Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast sobre pessoas da área de criação digital ou não. A gente fala sobre criação, como é que a pessoa chegou lá, como é que é a trajetória dela, na verdade. Todos os detalhes e outros a gente debate aqui ou conversa. Enfim, é uma entrevista, né? Então, o convidado de hoje, sem mais nem menos, é Doug Bezerra. E aí, cara? Tudo certo, mano? Fala, João. Beleza, mano? Como é que você tá? Tudo certo, mano. Tudo certo. Houve um monte de previsto hoje, mas então 100%. Legal, vamos lá. E o legal é esse cumprimento aqui, como se a gente não tivesse a meia hora conversando, né? Exatamente. Conversando sobre umas coisas específicas de podcast, configuração e tal. Eu adoro, na verdade, cara. Eu gosto muito. E, bom, cara... pra quem não te conhece, tu é não é um dos, né? Mas é o host do Frango Fino, né? Um podcast que eu gosto muito sobre cultura pop, né? Então, para iniciar a conversa, o que é um bom podcast? Caraca, cara. Engraçado você me perguntar isso porque eu fui perguntado sobre isso recentemente, né? Jura? Putz, de verdade. Repeti a pergunta. Não. E nem foi... É engraçado isso, porque nem foi uma pergunta feita para algum programa, alguma coisa. Eu tava participando eu meio que tô participando por uma seleção aí para trabalhar numa empresa relacionada a coisa de podcast e uma parte de curadoria e tal. E a entrevistadora me perguntou isso, tipo, o que é um bom podcast para você, né? E é engraçado porque, cara, é muito vasto, né? Eu tenho o meu critério, o que me faz ouvir um podcast, né? Mas, putz, dizer o que é bom e o que é ruim fica... Podcast é quase ou é de fato uma arte, né? Então, às vezes fica difícil você realmente especular. Mas, para mim, respondendo a sua pergunta, para mim, um bom podcast é um podcast... Uma qualidade de áudio bacana, eu acho que é uma parada que a gente precisa prezar. Muita gente não preza e muita gente que não preza tem um bom número de público aí, sacou? Então, né? Mas pra mim, né? Eu acho que uma qualidade de áudio bacana. Sair do lugar comum, sabe? Você sair da caixinha, eu acho uma parada super importante, assim. E o conteúdo relevante. E quando eu falo conteúdo relevante, não significa necessariamente ser um conteúdo que vai, de fato, te ensinar algo. Não precisa. Eu não acho que... Eu não sou aquele tipo de pessoa que pensa que o entretenimento é uma parada que você precisa estar o tempo inteiro ensinando alguém ou você consumindo o tempo inteiro aprendendo algo. Eu não acho que seja isso. Se for uma parada simplesmente divertida, do meu ponto de vista, já é uma parada bacana já. Então, é isso, cara. Eu acho que são esses três pilares, assim. Quando a gente fala de podcast, um bom áudio, e aí a qualidade do microfone. Às vezes o cara não consegue apostar no microfone bom, não tem problema, mas uma edição bacana, uma edição pensada, com trilha sonora ali pensada, uma trilhazinha. Se não tiver uma trilha, aí pesa mais o lance do microfone e tal. Então, eu acho que é uma parada pensada, uma dinâmica interessante ali. Eu acho que, então, a qualidade do áudio como um todo. Um conteúdo relevante. E tinha mais um que eu falei, esqueci. Esse sou eu. Não. Tu listou boa qualidade de áudio, conteúdo e a edição, né? No caso, a trilha, né? Então eu falei os três, tá certo. Então beleza. Falou os três. É isso aí. Eu concordo. Cara, eu achei interessante esse lance da trilha. Eu queria que tu desenvolvesse mais, assim. A dicção foi embora. Desenvolvesse mais isso. Quando não tem trilha de fundo, né? Uma trilha O backgroundzinho ali, a né? qualidade de áudio pesa mais? Cara, assim, tu tem que ter mais. É difícil. Cara, é muito louco isso, o João, porque internet... O pessoal... Eu já vi muita gente falar assim que a internet hoje em dia não é mais terra de ninguém, né? Porque tem, claro, uma porção de lei aí, que pintou, que a gente não tinha antigamente e tal. Mas eu acho que na criação do conteúdo, ela ainda é um pouco terra sem lei, assim, saca? Primeiro que você vai sempre pensar num conteúdo... Sem pensar não, mas... a maioria dos conteúdos são bem nichados, né? Antigamente a gente cresceu assistindo TV, então
fica muito mais fácil você conversar, por exemplo, com seu amigo sobre um desenho que você assistiu antes de ir para a escola, porque ou ele estava assistindo esse desenho ou ele estava assistindo um outro desenho. Então não tinha muito o que fazer, né? Hoje em dia tem muito podcast, né? Então fica difícil você dar uma... Não tem uma regra, porque eu trampei com rádio muito tempo, né? E as rádios elas têm os segmentos bem definidinhos ali, e dentro de cada segmento você pode fazer cada coisinha, tal. Então é tudo muito, né, bem definidinho ali. E para podcast, cara, você não tem isso, cara. É muito louco. Então, eu penso assim, que a qualidade do áudio, eu acho que não vai ofender a pessoa. Ah, nossa, que qualidade boa. Vou parar de ouvir isso aqui, essa qualidade desse áudio. Eu acho que a qualidade de áudio, ela agrega, né? Então, Total. Do meu ponto de vista, se você vai fazer um podcast sem trilha, que não seja uma entrevista, um bate-papo, que seja... Eu acho que quando você está mais aqui no vídeo, tal, eu acho que fica mais interessante um papo sem... Eu acho que não tem necessariamente a necessidade de colocar uma trilhazinha ali. Mas Sim. quando você faz um podcast que não é com trilha, e ainda ele tem esse áudio que é claramente um áudio de um headset... Áudio de banheiro. De banheiro, de um celular, Uhum. eu acho que interfere. Mas, cara, de novo, João, é difícil, porque eu sei que tem muito podcast, muito mesmo, que tá grande aí, que tá pesado, que tá forte, que não tem nada disso que eu falei e tem muito público. E o meu podcast tem tudo isso que eu te falei e o público não é grande. Então, eu não sei, eu acho que não tem uma fórmula de sucesso, assim, sabe? Eu acho que é muito de você, assim. Você ouvir e falar, pô, ok, esse áudio tá bom, então é isso que eu vou fazer, sabe? Eu tenho amigos, inclusive, que eu não concordo com a maneira que eles fazem o podcast, ou com a maneira que ou como é o áudio do cara, como ele edita e tal. E o cara tem um público maior que o meu. Então, sinceramente, eu acho que não dá para ser muito ortodoxo. De novo, eu como ouvinte e eu como empresa, né, porque eu presto serviço para outras empresas, como edição, produção de podcast e tal, eu prezo por essas questões. Mas eu consigo muito... É muito parecido com música, saca? Tipo, tem a galera lá do rock mega bem feitão, tal, papapá, sabe? A galera do Pink Floyd, do Led Zeppelin, os caras estão lá. Aí chega a galera do punk, cara, com aqui guitarra sem corda, tocando 3 notas e faz sucesso e vende e tal. Então Mas punk é rock também? Ou é um derivado? Não, sem polêmica aqui, né? Eu só tô perguntando. Pra mim é. Inclusive, quando me perguntam o lance do podcast, tipo, o que... Já me perguntaram também, Douglas, o que é podcast, né? E sempre... Eu sei por causa... Eu sei o nome, mas eu não sei... Não, eu sei o nome, né? Era por causa dos iPods e por causa da palavra broadcast. Isso, né? exatamente. É um lance meio que um rádio no teu bolso. Assim. É isso, meio que isso mesmo. Então, quando tecnicamente, se a gente for olhar tecnicamente, o podcast é um conteúdo de áudio que você baixa, né? E ouve aonde e quando você quiser. Né? Tecnicamente ele é isso. Só que o pessoal da podosfera, né? Eu tô há 10 anos nessa podosfera. Eu confesso que eu não curto muito o nome, mas da podosfera sempre teve uma coisa de falar: se não tem feed, não é podcast. Se tá no YouTube, não é podcast, né? E eu sempre fui totalmente... O que tu acha sobre isso? Então, eu sempre fui totalmente contra isso, cara. Eu vejo o podcast como um movimento mesmo, assim. Sabe? Até antes do podcast, o conteúdo de áudio, a produção de áudio e divulgação de informação, enfim, ela estava muito ligada ao rádio e era o monopólio do rádio, saca? Hoje em dia não. Total. Hoje em dia não. Eu, cara, de novo, trampei em rádio, tinha acesso à audiência, a dados de audiência e tudo. E, cara, tem umas centenas de podcasts que tem mais público e mais audiência do que o rádio. De novo, não significa que seja melhor ou seja pior. Eu acho que é só uma questão de realmente gosto da galera, enfim, né?
Mas é isso, eu acho que o podcast ele é mais um movimento, ele é mais uma coisa. Da mesma forma que eu considero o rock não só um estilo de música, ele é um estilo de vida. Assim, é um movimento social, entendeu? Assim como o punk rock, entendeu? Então eu acho que o podcast ele tá mais para um movimento do que necessariamente para apenas um meio de comunicação ou um veículo, sacou? Um formato. Acho que é isso. Então, independente dele estar no YouTube, dele ter ou não feed, dele estar só no Spotify ou de ele estar só num site, se você baixou e você ouve a hora que você quiser, ou se você simplesmente dá um play ali e ouve a hora que você quiser, pode pausar, e é um conteúdo ali ligado que o que importa de fato ali é a voz, podcast, cara, sacou? É um podcast. Eu pensei num exemplo meio doido aqui. Vamos ver se me acompanha. Se o Jô Soares não fizesse não fizesse as entrevistas só pela TV, né? Pela Globo, enfim. E ele postasse a entrevista no YouTube e no Spotify, seria um podcast ou não? Então, para mim depende. Porque que nem, por exemplo, o Jô Soares... vira e mexe na entrevista dele, ele fazia alguma intervenção visual. Passava um vídeo, mostrava umas fotos. Então aí matou para mim. Disso, e eu já vi, e é um papo que eu tava tendo com meu amigo Vitor Rafael. Ele produz um podcast que chama Geleia Espacial. A gente tava conversando sobre um podcast. Bom nome, né? Podcast sobre basquete, né? Legal. E ele tava falando aqui, eu não vou falar o nome do podcast, mas determinado podcast lá que é de YouTube e tal, os caras, quando vão pro Spotify, porque eles pegam o mesmo áudio do Spotify e jogam o mesmo áudio do vídeo que vai pro YouTube, eles pegam e jogam pro Spotify. Então, direto no vídeo, eles ficam falando, olha isso aqui, vê isso aqui, olha isso aqui, mostrando algo no vídeo e que vai pro áudio. Eu acho vacilo. Você perde a coisa do podcast. É um podcast, porque está no Spotify, você ainda está ouvindo, mas eu acho que ele perde um pouco a essência, entendeu? A verdade é que... não vamos citar os nomes aqui, né? A gente está nessa vibe de não citar nomes, né? Mas o lance da MesaCast, como estão chamando aí, né? A MesaCast... Cara, como é que é? Copia e cola de um formato de um cara da gringa, né? Que todo mundo conhece, não preciso citar o nome dele, todo mundo conhece esse cara. Mas, às vezes eu acho que, de certa forma, não é necessariamente, eu vou fazer um podcast. Vou fazer que nem esse cara, entendeu? Não necessariamente ele tá pensando... ele sabe que ele tá fazendo um podcast, né? Mas não necessariamente ele pensa que... nas pessoas que consomem podcast só o áudio, né? É só copiando o formato que o cara faz lá há não sei quantos anos. Joe Rogan, né? É o Joe Rogan. O Joe Rogan, sim. Não tem por que não esconder. Não tem por que esconder, na verdade. Né? Mas é isso, cara. Eu acho que é mais esse tipo de pensamento que... estou fazendo um podcast, sabe? Sabe o que é mais bizarro, João? Que o Joe Rogan não inventou essa parada. Saca? Essa parada tá aí desde o rádio AM. O rádio AM fazia isso. Sentava uma pessoa, entrevistava e conversava com a outra. E era ali um papo de 20, 30 minutos, intervalo, depois mais 20 minutos e acabava o programa. Sacou? Não é nada... A única diferença do rolê é que tem o vídeo. E você pode baixar e ouvir a hora que você puder. Ou pode dar play, entendeu? Essa é a única diferença. E eu não acho que seja um problema... você copiar alguém. Eu acho que sempre que você vai começar um projeto, você acaba copiando alguém. Isso vale para todas as artes, para todos os projetos, né? Eu tenho uma porção de amigo que é ilustrador, você pergunta para os caras, não, eu copiava o Zezinho, o Marquinho, o fulaninho. Você pergunta para quem é cantor, o cara, não, porque eu começava imitando o cara. Você fala com o locutor, eu começava imitando. É sempre assim, o ator, o comediante, todo mundo sempre começou copiando alguém. Depois você vai achando a sua voz, né? E eu acho que é nesse processo que esses podcasts também estão. Esse boom do MesaCast aí é recente. Eu acho maravilhoso. Muita gente vem me perguntar, o que você acha? Cara, eu acho maravilhoso. É podcast, não é? Se os caras querem chamar de podcast, deixa eu chamar. Eu que produzo conteúdo em podcast, eu que tenho o meu podcast,
com certeza tá me beneficiando, cara. Com certeza, assim. Os meus números de trabalho, a minha popularidade, tudo aumentou graças a esses caras que estão puxando o carro aí, entendeu? Então não tem o problema, essa coisa xiita de não é podcast, não é podcast. Para mim é um podcast, de novo, é o que eu falei para você, tá muito mais ligado ao movimento de uma parada tipo do it yourself, sacou? Aquela coisa bem punk mesmo, sacou? De faça você mesmo, assim. Eu acho que o podcast é meio que isso, assim. Agora, ele deu certo, tá se profissionalizando e tal. Então, talvez esse espaço do it yourself perca um pouco assim desse espaço. Eu estava analisando os números do meu podcast, por exemplo, e o que eu vi? Há uns 3... Quando eu comecei a fazer o podcast, eu tenho, de novo, o Frango Fino tem 10 anos, né? Completa 10 anos esse ano. E quando eu comecei a fazer podcast, e sei lá, no meio da jornada ali com 5 anos, eu sempre fui muito interessado nos números para ver como é que está o comportamento do pessoal, apesar que antigamente era meio limitado o acesso, você tinha que, sei lá, olhar o site para ter uma noção, não era muito fiel um número assim, né? Mas eu sempre prestei atenção. E o que eu sempre reparei é que o pessoal sempre fazia aquela parada de maratonar o podcast. Não sei se você já fez alguma vez na sua vida com algum podcast. Que você conhece o podcast aqui, ouve o episódio que caiu essa semana, ouve da semana passada, aí você volta lá no começo para ouvir tudo. Não sei se você já fez isso. Já fez? Eu já tentei, mas não deu certo. Então, aí, cara, tinha muita gente que fazia isso, muita mesmo. Assim. E aí eu via isso nos números, como o número crescia de acordo... como continuava crescendo mesmo que o episódio fosse antigo, né? Porque sempre ia chegando gente nova, sempre ia voltando os episódios e ouvindo. E isso mudou. E por que mudou? Porque a oferta de podcast hoje é muito maior. Você entendeu? Uma oferta muito maior de podcast. Então, fica difícil a pessoa escolher o conteúdo e ter o porquê de ir lá atrás para ouvir e tal. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Eu acho que essa popularidade do podcast ela é muito boa para quem já estava há um tempo aí no mercado. Para quem está começando e vai começar do zero, sem público, eu acho que fica muito mais difícil porque você tem uma concorrência muito maior. Então você tem que ter um diferencial absurdo, assim. E aí a gente cai naquele papo que eu estava te falando, né? Nos 3 pilarzinhos ali, a qualidade do áudio, a edição e o conteúdo relevante. Você entendeu? Seja, o meu conteúdo é relevante porque ele é engraçado. Ele é relevante porque a edição é diferente. Entendeu? Você tem que ter um diferencial ali. De novo, óbvio que você vai começar muito parecido com o que você ouve ali, depois você vai achando a sua visão. E já deixando a dica para quem está começando aí. Gente, podcast demora para acontecer. Eu vim ganhar dinheiro com podcast, cara, no último... de 2 anos para cá, cara. Eu estava já há 10 anos nessa, entendeu? Então, se você pensa em produzir um podcast com a finalidade de ganhar dinheiro, e eu não acho errado você... Tem muita gente que fala, não, você não pode produzir pensando... Não, cara, é um trampo. Se você olhar e falar, isso aqui é um trampo, eu vou tratar como um trampo, eu acho que é justo você querer ganhar dinheiro com o que está produzindo. Eu não vejo problema nisso, né? Mas é difícil, cara. É difícil. Eu não acho que a vida do pessoal que começou há muito tempo atrás era muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas é isso, cara. Tinha bem menos concorrência. Agora, quando você vai... vou fazer um podcast de humor, por exemplo. Eu sou engraçado e vou fazer um podcast de humor aqui com a minha galera. Mano, você vai ter que competir tipo com o Marcelo Adnet, com o Paulo Vieira... A Globo, né? Vai ter que competir com a Globo. No podcast. Você entendeu? Eu quero fazer um podcast de dramaturgia, de novelinha, alguma coisa do tipo, né? No sentido de contar história, de storytelling. Lembrei a palavra. De storytelling, você quer fazer? Mano, você vai competir com o seu Jorge e com a Mel Lisboa no podcast que os caras estão lançando exclusivo pelo Spotify. Você entendeu? Que legal, não sabia. Depois ouve lá. Conheci o Mundo Freak. Paciente 63, ouve lá. Podcast de storytelling, muito bem produzido, um senhor roteiro, assim. Vale muito a pena, você entendeu? Quero fazer um de docu-crime, né? De true crime. Mano, você vai ter que brigar com a Globo, que tá lá com o caso Evandro, você entendeu? Então fica a parada, né? A parada vai ficando mais difícil, por isso que eu falo. Então acho que se você tiver esse diferencial de uma e esses caras vêm com isso, tipo, qualidade de áudio absurda, atores e vozes incríveis, entendeu? Então acho que o cerco tá fechando e assim, tentem fazer.
Eu acho que tem uma beleza de você tentar fazer. É que nem, tipo, eu tenho a teoria de que todo homem... Não, ok, não é uma regra, mas todo homem deve deixar um dia o cabelo crescer, ficar cabeludo, sacou? Que é um rito de passagem. Isso pela segunda vez. Aí, então pela segunda vez aqui. Mas não é um rito de passagem, assim, não é uma parada que você olha e fala, caraca, eu tava deixando o cabelo crescer, saca? É mais ou menos isso. Tipo, eu acho que hoje em dia, você ter um podcast, você produzir conteúdo pra internet, é uma parada que você deve experimentar independentemente da sua área, sabe? Porque... Total. Tem demanda, essa é a verdade. Mas você precisa encontrar a sua voz e tá disposto a encarar. E também, assim, não vai nada de louco pedir as contas no trampo e começar a fazer um negócio do zero. Não faça isso. Tá? Às vezes dá certo, né? Mas é bem raro. Cara, né? É bem raro. Então, eu já... De novo, esses 10 anos aí que eu tô com podcast... Só no último ano e meio aí que eu realmente foquei em produzir o meu podcast e produzir outros podcasts para pagar as contas da casa. Porque até então eu não conseguia fazer isso. Eu trabalhei de... Mas tu produz, edita, tudo assim? Às vezes tu nem apresenta, né? Mas tu faz parte da produção com a galera. Assim, eu tenho esse expertise da ideia até a publicação, né? Hoje em dia, que nem o Frango Fino eu faço tudo no Frango Fino. Eu faço pauta, apresento, edito, publico, faço SEO, tenho a ideia para quadro, crio vinheta de quadro, faço tudo, né? E apresento e tenho lá os meus brothers, o Doug Lira e o Rafa Lousada, que me dão todo o apoio. Eu sem eles e outros que também passaram pelo Frango Fino, o Frango Fino não estaria de pé. Quero deixar isso bem claro. Não é que eu sou tudo, que eu faço tudo, não. Eu faço tudo porque realmente eu sou o cara que financeiramente é o mais beneficiado, né? O Doug e o Rafa ainda não conseguem tirar uma grana com o Frango Fino, né? Estamos em vias estamos agora começando a colher esse tipo de fruto. Acho que logo mais a gente começa a ter ganhos substanciais ao ponto de compartilhar todo mundo ali. Mas o Frango Fino, hoje, quem vive dele sou eu, né? Então nele eu faço tudo. Eu tô produzindo, editando 2 podcasts para a Globo. Um é o Pega Essa Ref, que é com o Kaique Brito, um influencer. Não o ator, o influencer. Aquele menino que faz vídeo do Bolsonaro e ele dublando o Bolsonaro. Não sei se você já viu. Ah, sim, eu acho que sim. Menino lá de Salvador, tal. Genial, assim. E tô fazendo também o Fala Emancipade, que é produzindo, editando, que é um podcast da Amanda Dias, que ela tem um perfil no Instagram. Ela é influencer de economia doméstica, né? Então ela dá essas dicas pra galera. O grande diferencial dela é que ela é de Salvador e ela é preta, né, mano? Então, tipo, a galera que é preta tem um outro rolê, assim. É bem mais pesado pra eles, né, mano? Além disso, eu produzo o Pauta Livre News, edito também o Pauta Livre News, que é um podcast milenar aí, tá desde 2009 no ar. Eu tô há quase 2 anos editando podcast dos caras. Eu melhorei muito o podcast deles. Tô brincando, eu gosto de falar isso. Caramba. Porque a edição anterior era uma porcaria e era um amigo meu que fazia. Encheção de saco. Além disso, também eu tô produzindo editando o podcast do pessoal do Ebanks, aquela empresa de pagamentos, né? Eles têm um podcast que chama Code Your Way, que é uma iniciativa que o Ebanks tem lá dentro de divulgação de conhecimento, né? De minerar conhecimento, de compartilhar conhecimento. Então eles pegam sempre o pessoal da equipe deles lá, principalmente da parte de tecnologia, para trocar ideia. Trocam ideia ali e passam bastante conhecimento. Podcast muito interessante. Tem um outro aí que eu não sei se eu posso falar. Me diz quando é que esse vídeo vai ser publicado. Cara, na sexta, deixa eu ver. É antes ou depois do dia 2 de agosto? Antes. Então eu não posso falar. Eu vou ficar devendo. Mas eu não posso infelizmente falar, mas é uma coisa que tá, cara, me aquecendo o coração, assim, porque foram os caras que, assim, iniciaram a coisa do podcast no Brasil e me influenciaram muito, assim. Muito, muito, muito. Então tá sendo um sonho trampar para essa empresa. Não vou falar quem é. Fiquem ligados na minha rede social que daqui a pouco eu publico lá. O Doug Bezerra aí. Sigam lá. @Doug Bezerra no Instagram. Muito, muito bom. Muito bom. Cara, eu
tava esperando aqui, né, pra falar que eu acho que, primeiramente, tu tem que tratar o podcast como hobby, assim, né? Porque é diferente do YouTube, enfim, outras plataformas que monetiza, né? O podcast não monetiza, assim, né? Não tem anúncio assim, né? E o YouTube também é difícil pra caramba tu monetizar. E tá cada vez menos a grana, né? Então, cara, enfim, eu não recomendo tu fazer um podcast pra... quero ganhar dinheiro. Não vai ser fácil, sim, sabe? Pode ser frustrante. Eu recomendo fazer porque tu gosta do projeto, tu gosta da galera que tá participando do projeto e tocar ficha como se fosse um hobby, sabe? A dica que eu vou além ainda, João, eu acho que o podcast, na maioria das vezes, e aí falando desse pessoal que eu trampei esses 10 anos aí, ele acaba virando um pouco um trabalho da faculdade, assim, um TCC, saca? Que sempre vai ter um cara que faz mais. Foi meu TCC abrindo cabeça. Ele sempre vira uma parada que tem um cara que vai fazer mais. Que tem um cara que vai segurar a bronca. Eu acho que isso também, voltando à analogia do rock and roll lá e tal, pode ser até pro samba, enfim, para qualquer lugar que tem uma banda. Sempre vai ter um cara que é o cara que vai segurar as pontas, ele vai ser a cola daquele projeto, é ele que vai juntar a galera, é ele que vai estar preocupado com a agenda. Eu acho que sempre vai ter esse cara, né? Se você for esse cara, tente baixar as expectativas quanto à galera que vai estar ali com você. Porque é isso que acaba rolando, né? Você começa a fazer o projeto com essa intenção. Porque tem um limiar ali dele ser um hobby e ele ser um projeto que rolar, rolou. Você entendeu? Tem um limiar ali. Tem dane-se. Você entendeu? Tem entre o hobby e o dane-se. Eu acho que tem um ponto ali que você precisa encontrar quando você está fazendo com a galera. Quando é um projeto mais só seu mesmo e você não precisa contar com a galera para fazer a parada, eu acho que você pode se cobrar bastante e tal. Eu falo isso porque eu quase perdi amigo assim com o Frango Fino, por exemplo. Eu lembro de uma situação... dele eu posso falar que ele não tá mais no Frango Fino, ele é meu primo, a gente se ama, não é? A gente não brigou e não rola um ódio, mas o André Roca, que é o meu primo que gravava lá com a gente, quando a gente começou o Frango Fino, ele ficou muito empolgado, assim, pô, legal, um podcast, eu sempre quis fazer, vamos começar, vamos fazer e tal. E assim, cara, ele tava voando, sempre no horário, sempre... Aí as coisas começaram a acontecer na vida do cara e o podcast não tava dando dinheiro. Hoje eu consigo entender, mas na época o Frango Fino era meu Led Zeppelin, assim, era minha banda e eu queria fazer turnê. Era uma parada assim, entendeu? Então, e aí o que aconteceu que a gente não tava na mesma vibe. E aí acabou que ele saiu do coisa, a gente tretou muito antes dele conseguir largar a parada, porque você acaba tendo assim... Você acaba tendo um relacionamento de filho com o projeto, né? Então fica difícil largar o filho, né? Deixar ele para ir para a escola, essas coisas. É difícil. Então é difícil o cara abrir mão do projeto e foi assim, e foi difícil para ele abrir mesmo. Aí ele acabou abrindo mão, eu acabei continuando, tal. Aconteceu a mesma coisa com outro brother meu, o Guilherme, que também estava produzindo comigo e chegou um momento que ele também deu no saco, não queria mais saber, e eu fui ficando, e aí eu fui achando gente para substituir, para poder fazer. Mas o que eu aprendi ao longo desse tempo é que um cara vai ser o ponta firme que vai segurar o projeto ali. Eu prefiro que seja eu, confesso. Eu prefiro. Porque eu sou meio controlador, assim, eu acho. Mas eu prefiro que seja eu. Eu te entendo. Então, ou você toca sozinho, ou você esteja consciente de que é possível que o pessoal não leve tão a sério. Cara, eu acho lindo quando acontece do pessoal... você encontra um brother seu que leva tão a sério quanto você, né? Não tô dizendo também que os caras que eu tô hoje fazendo, o Doug e o Rafa, não levem a sério. Eles levam a sério. Só que eles não podem se comprometer tanto quanto eu posso me comprometer. Esse é o ponto. E às vezes não é só... Às vezes não. No caso do Doug e do Rafa, não é só porque eles... eu gosto ou não gosto. É porque os caras têm a vida deles, eles têm os trabalhos deles, né? Então não dá. Mas tem caso que é só o cara não tá afim mesmo. O cara não tá tão afim quanto você. E aí você entende, tem que entender. E eu demorei muito, mas entendi que é isso. Se você vai começar um projeto, a minha dica é: comece sozinho ou alinhe a vibe da galera e esteja preparado caso a galera não esteja na mesma vibe sua. Porque
dá briga, é muito parecido com o TCC. É muito parecido. E se você não tomar cuidado, ele vira um TCC eterno. Porque, às vezes, quando a gente cria o projeto, a gente fica com dó de matar o projeto, né? De terminar o projeto. Uhum. Muito isso, cara. Não. 100%. E eu acho que tem que ser honesto, assim, né, cara? Tem que conversar toda semana, todo dia, recomendo, né? Sobre o projeto, se tá curtindo, como é que tá a galera, ou se, no caso, hoje eu faço abrindo sozinho, né? Eu fiz com uma galera já, né? Daí eu nunca falei nisso no abrindo, mas eu acho que é bom falar. Foi muito complicado, assim. Eu falei que era melhor fazer sozinho o abrindo, porque eu pensei, o formato eu acho que existe de uma forma melhor fazer sozinho. E é difícil, né? Porque tinha gente envolvida, né? Mas daí o pessoal era, não, de boa, né? Vai lá, João, boa sorte. Daí eu acho que é isso, cara. Tu tem que ter honestidade com a galera que tá participando, né? Ou se tu tá fazendo sozinho, tu tem que saber que é um projeto que tu vai tocar sozinho e vai ser complicado. Ninguém brigou com você porque queria ficar no projeto? Tipo, não teve nada, ninguém, todo mundo abriu mão na boa? Só Como um é que não. foi? Só um não. Porque a gente tinha visão diferente sobre como a gente via, né? Tipo, em questão de. Como é que. Não é formato, é de vibe, assim. De vibe, de conteúdo. Sabe? A gente tinha visões diferentes sobre isso. A outra galera, a outra parte, levou de boa, assim. Foi complicado no início, assim, mas a gente agora ainda é amigo, né? Tudo certo. Assim. Sim, fica uma parada esquisita mesmo. É isso que eu tô te falando. Era essa preocupação que esse meu primo, André Roca, por exemplo, tinha. E a gente chegou a tretar feio, mas assim, a gente se acertou depois, tal, conversamos, tal. E é isso. Assim, falou do pessoal que abriu mão. Então, você vê, o pessoal não tava tão... Ou eles são muito gente boa e levaram na boa, ou eles não estavam exatamente na mesma vibe. Não é isso aqui, não vai longe, então não quero, entendeu? Às vezes é isso. E eu acho que não tem problema, João. O que sempre me deixou muito bravo, sempre não, o que recentemente me deixa bravo nesse tipo de projeto, que é um projeto que você sabe que não vai ter uma grana imediata, é quando a pessoa não é honesta com você no sentido de tipo, cara, eu gosto de fazer isso aqui, mas eu não vou conseguir me dedicar o quanto você precisa. Eu posso te ajudar nisso, entendeu? Ou então essa pessoa se compromete com algo e não cumpre, entendeu? Isso realmente deixa. Mas é porque, cara, é isso. E, de novo, eu consigo entender, mano. Enquanto não rola grana nesse tipo de projeto, é difícil atrair a galera. E não é porque a galera é mercenária. Não tô aqui pintando a galera de mercenária. Não é isso, mano. É porque nego tem coisa pra fazer, cara, que dê dinheiro, entendeu? E, mano, você precisa pagar a conta, cara. A vida adulta é isso aí. Tem aluguel, luz pra pagar, tem as coisas pra pagar, cara. Não, total. É isso aí mesmo, cara. É isso aí mesmo. E agora eu quero trocar de assunto, porque a gente pulou uma etapa assim, né? Daí eu quero voltar. Por que tu criou o Frango Fino? Ou por que vocês criaram o Frango Fino, no caso, né? Cara, o Frango Fino foi uma ideia que eu tive. Você falou do seu TCC, né? Do Abrindo Cabeça. O Frango Fino foi um TCC meu. Que massa. Só que ele foi gongado, eu fui expulso do grupo. Pra você ter uma ideia. Como eu sou insuportável para trabalhar junto, João. Não queira trabalhar comigo, João. Não queira. O que rolou foi o seguinte. Na época eu estava consumindo muito podcast, na época do meu TCC. Isso foi em 2009, eu acho. 2010, 2009. Estava consumindo bastante podcast. E eu falei, pô, cara, eu acho que eu vou meter um TCC de podcast. E aí depois eu levo ele para fora e continuo, né? Aproveito o horário da faculdade, porque eu trabalhava e estudava, né? Não tinha tempo. Eu falei, vou aproveitar o horário da faculdade que eu dedicaria ao TCC, vou dedicar à formatação do podcast, e aí quando acabar o podcast eu continuo com a galera, a gente faz, né? Só que eu tinha tido um grupo antes, no ano anterior da faculdade, aí tentei desmembrar esse grupo, porque eu queria só parte do grupo para fazer o podcast, não queria outra parte, a galera se rebelou e me expulsou. Foi isso que aconteceu. Deram o golpe. Cara. A galera deu o final golpe. Melancólico. Aí, cara, eu tive que arquivar a ideia, tive que entrar num outro grupo para fazer um TCC. No final das contas, esse TCC foi super premiado, assim, a gente viajou para Recife, foi uma maravilha. Por conta da faculdade, assim, não pagamos nada, foi uma maravilha. Foi bom ter sido mandado embora do grupo, no final das contas, né?
E aí, na época, eu trabalhava em rádio, né? Trabalhava na Rádio Transamérica. Eu sempre trabalhei em veículo de comunicação. Trabalhei na Rádio Transamérica, trabalhei na TV Cultura, trabalhei também no Espaço Itaú de Cinema, mas sempre na área de marketing, né? Nunca na área de produção, nunca na área de locução, sei lá, nada disso. Mas como eu estava na rádio já coisa de 3, 4 anos, eu já estava com amizade com o pessoal, já conhecia o pessoal do artístico, e eu comecei a ver esse movimento da cultura pop, cultura nerd aí, crescendo, e falei, cara, isso aqui uma hora vai dar muita grana, porque vai pintar anunciante. Eu comecei a perceber isso. E eu falei, cara, preciso engatar um programa de rádio que toque nesse assunto, né? Juntei 3 amigos que trabalhavam com rádio, já tinham 2 amigos, na verdade, já tinham uma mega experiência com rádio, e levei a ideia do Frango Fino para os caras. Os caras amaram e falou, porra, bora fazer piloto. Aí fizemos uns 2 ou 3 pilotos, apresentamos para o artístico da rádio. O artístico aprovou. Quando a gente estava no meio campo ali de vamos, que data que estreia, não sei o quê, nananana, um desses caras que era membro pulou fora, porque ele foi contratado por uma outra empresa, uma outra rádio, para Campinas e tal, e aí miou o projeto, né? Aí eu falei, bom, já que miou, vamos voltar para a ideia do podcast. E aí chamei 2 amigos meus, no caso, o André Roca e o Guilherme Maldonado, que também trabalhava comigo na Rádio Transamérica, né? Na época ainda tinha um outro amigo meu, que era o Carlos Garcia, que é um locutor, e ele acabou saindo no segundo episódio, assim, que ele falou, mano, isso não tô curtindo e tal. E eu achei ótimo, porque é isso, o cara não tá curtindo, tchau, é isso, não tem problema, não vou ficar de mal. Essa entendeu? essência, né? Pelo menos a gente sabe o que a gente Sim, pode sim. contar ou não aqui com o cara, né? E aí surgiu, é assim que surge o Frango Fino, de uma ideia de um podcast que virou um programa de rádio que voltou a ser podcast, né? Eu desde os meus... Eu sempre gostei muito de rádio, assim. E de locução, e de voz, assim, eu sempre me liguei muito em dublagem. Já falaram pra ti, você tem que ser radialista? Putz, direto. Eu acho que voz. foi... já. Você também, pelo visto. Sim. Já ouvi direto, assim. E acreditei, hein? Porque eu sou formado em rádio e TV. Então eu sou radialista mesmo, assim. Olha aí, e eu ainda não fui nessa não? aí. Nessa aí. E eu tenho produção multimídia. eu tenho o DRT de locutor. Eu fiz o curso técnico de locução pelo Senac e tudo, né? Eu cheguei a cogitar, mas eu fico muito tenso quando eu tenho que ir para frente do microfone para fazer uma parada com texto, assim. Eu fico muito tenso quando o ambiente de rádio no ar, ele me deixa muito tenso, assim. Fazer podcast eu sou uma beleza, fazer evento assim e tal, beleza. Agora, na hora que cai no rádio, com os caras profissional, mega fodão, assim, eu tremo na vara, assim, sabe? Aquela luz de ao vivo, não é ao vivo, gravando. Exatamente. Gravando ao vivo, no ar, tá no ar, enfim. Dois, né? No ar, né? No ar, mais comum, eu fico tensíssimo, assim, né? Enfim, e aí, eu falei, pô, cara, as coisas foram acontecendo meio que assim, né? Aí eu descobri o podcast, que eu lembro que eu ouvi, eu falava, cara, eu acho que eu consigo fazer um negócio assim, eu acho que eu posso, acho que eu tenho tal, pá. Conheço os... Aí você vai cair no rádio, você vai conhecendo a galera tal, e aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero trampar com a voz, assim, quero trampar fazendo meu podcast, criando meu conteúdo, sabe? E é maravilhoso, assim, sabe? Esses 2 anos aqui que eu tô tirando uma grana com Frango Fino, assim, tô conseguindo pagar as contas, foram disparados, João, os melhores 2 anos da minha vida, assim, cara, sabe? Putz, que legal, nesse cara. âmbito profissional, pelo menos, né? No pessoal também tá uma maravilha, eu trampo em casa, é uma delícia, assim, eu amo, eu sempre amei trampar em casa, e eu só fui... É engraçado isso, porque eu trampei quase também, trabalhei 9, 8 anos nessa área de marketing, em escritório e tal. E, cara, nossa, me incomodava demais, João, acordar cedo, fazer os horários comerciais, assim, e ter que ir pro escritório, e não poder parar no meio do dia para, sei lá, tomar um banho, comer alguma coisa, ou assistir uma TV. Não que eu faça muito isso hoje, não é? Eu tenho uma rotina de trabalho hoje que depende de cliente e tal, e os caras trampam no horário comercial. Mas eu tenho uma maior ali, sabe? Eu consigo, entendeu? Administrar melhor meu Tu tá tempo. em casa, né? Tipo... Só sair, sei lá, do teu espaço de trabalho
Exatamente, Valeu, falou. sabe? Então, assim, tem sido os 2 melhores anos da minha vida. E eu lembro que eu era muito infeliz. Então, eu pulava de trabalho para trabalho, porque eu achava, aqui o problema é a grana. Vou para outro trampo. Aqui o problema é o ambiente. Vou para outro trampo. Aqui o problema é o que eu tô fazendo uma parada que eu não gosto de fazer, sabe? Até eu descobri que, mano, o meu negócio é isso aqui, cara. É ficar falando, é editar, é trabalhar com criação de conteúdo, sabe? Então, tem sido muito... E às vezes demora, né, pra gente perceber isso. Pô, eu fui descobrir isso com 32 anos de idade, cara. Sacou? Então, se você já, Mancebo, que tá assistindo a gente aí... Com tá quantos ouvindo, anos? 32, Quantos cara. anos não ouvi? Agora eu tô com 34, sim. agora eu tô com 34. Então, foi 2 anos atrás, eu tinha 32. E eu já tinha... Mano, já fazia quase 10 anos que eu tava formado na faculdade. Fica o recado pra você, jovem Mancebo. Não se preocupa, cara. Você tá entrando na faculdade agora falando o que eu tô fazendo aqui, troca, faz outra coisa, vai outra coisa, não se preocupa. Ah, sim. Sacou? Eu sempre contei para meus amigos isso, que eu fiz psicologia, nada a ver, nada a ver. Só porque eu curtia muito essa vibe de tu tentar entender a mente humana, né? É Mas uma eu parada legal mesmo. Muito livro. Daí, É. não, vou ter que sair. Não, mas não foi por causa disso, né? Óbvio. Não, mas é um curso pesado, cara. É um curso pesado. Que nem a galera claro, que faz claro. direito também, eu tô ligado. Agora a gente quer multimídia, rádio e TV, tal. Aí é um rolezinho mais, né? É mais tranquilo. Não, só tu vê a turma, assim, que é bem diferente, assim, a turma da produção multimídia, da psicologia, é bem diferente. Mas eu até perdi o que eu tava falando, né? O que eu tava falando mesmo? A gente dá um recado assim, pros mancebos aí. Eu acho que é isso, muito isso que tu falou, né? Sobre tu testando, né? Tu vendo qual é a tua vibe e indo, né? Eu sou muito dividido, assim, cara. Eu gosto muito de produção audiovisual. Eu gosto muito disso que eu tô fazendo contigo, podcast, conversar, sabe? Só trocar uma ideia e é isso, sabe? Então... Tu começou o Frango Fino com 20 e poucos anos, isso? Eu comecei, eu tinha 10 anos atrás, eu tinha 23, 24 anos de idade. Eu faz 2 anos estou abrindo, eu tenho 21. Então, cara, eu me identifico muito com isso, né? Eu não tô na fase que tu tá agora, mas eu tô aqui no começo fazendo o programa. E é isso, João, então, cara, é uma estrada. Eu acho que a gente tem que ter noção, porque às vezes, eu por exemplo, já parei o Frango Fino. Assim, a gente tem 10 anos, mas eu lembro que eu parei coisa de 1 ano e meio, 2 anos, assim. Porque eu olhei e falei, cara, isso aqui não faz mais sentido, assim, sabe? Eu tô com eu tava bem na minha profissão, tava tirando um dinheiro, assim, tava sem tempo, porque eu tava trabalhando bastante, e eu ficava muito em conflito, porque eu queria fazer os negócios, mas não podia contar com ninguém, não sei o quê, nananã, sacou? E eu falei, cara... Aí eu parei, assim, né? Não tô falando que você tem que parar, não é isso, pelo amor de Deus. Eu acho que persistam. Entendi. Eu, inclusive, persisti por 5 anos. Eu parei, quase 1 ano sem fazer o Abrindo. Mas eu acho que você tem que ter, sim, resiliência. A resiliência é muito importante. E ter essa consciência de que o rolê não é fácil, bicho. Não é fácil. Mas, assim, cara, é muito recompensador. Toda vez que eu recebo uma mensagem de alguém que fala... Putz, a gente tem histórias incríveis, assim, de gente que tava com depressão e a gente era o alento ali da pessoa, sabe? Gente que ficou internada, sacou? Que parou de ouvir a gente, aí ficou internada e falou, putz, verdade, o Frango Fino, deixa eu ver, e, ouviu, sei lá, 80 episódios nossos, assim, sabe? De uma vez, assim. E isso ajudou a pessoa na recuperação e tal. Então a gente tem, assim, gente que conhece a nossa história... O podcast tem muito isso, né? Ele é uma ferramenta, ele é um meio de comunicação muito bonito, porque quando ele não está ligado a grandes meios de comunicação, ele vira uma coisa muito pessoal ali, né? Tem um meme clássico que a gente vê que é um cara tomando sorvete perto de uma geladeira com uma fotografia de umas pessoas tomando sorvete e eu ouvindo o podcast, como se estivesse participando da conversa ali, né? Que o podcast, isso, e não é só o podcast, o rádio também faz isso, né? O trabalho de áudio, ele faz esse tipo de coisa, de incluir a gente, de fazer a nossa imaginação trabalhar, né? Por exemplo... Cara, muitas pessoas acham que eu sou negro, por exemplo, por causa da minha voz. A pessoa cria essa imagem. Quantas mensagens quantas mensagens eu recebi? Pô, eu achei que você fosse negro, cara. Que coisa louca, sabe?
E não sou um branquelo, azedo aqui. E, e cara, então o podcast tem essa coisa do engajamento, assim, que é uma parada que é uma ferramenta que, mano, é difícil de você achar em todo veículo e é difícil de você achar por aí, assim, né? Por isso que eu falo, tipo, cara, encontre seu nicho. Se você conseguir trabalhar o seu nicho, putz, cara, sinta-se realizado, assim, sabe? E a gente, às vezes, mira numas paradas, né? Tipo, eu mirava numas paradas de, pô, 2 milhões de views, de plays e não sei o quê, papá. E, cara, assim, isso é muito... pouquíssimas pessoas alcançam esse tipo de número e poucas pessoas alcançam o lance de você conseguir produzir o seu conteúdo e tirar um dinheiro, né? Então, menos ainda a gente consegue milhões de views e tal. É muito, muito raro mesmo. E nem sempre depende só do seu esforço ou só do seu talento, entendeu? Muitas vezes depende de uma oportunidade, sacou? Às vezes você pode se esforçar bastante, pode ser super talentoso, mas se você não teve uma oportunidade, entendeu? Eu não acredito em meritocracia. Eu não acho que é só você se esforçar, é só você fazer e acabou, é isso aí. Eu não acho que seja assim, não, de verdade, cara. Eu acho que você tem que ter a oportunidade ali, sacou? Eu acho que você tem que ter sorte. Tem muito de sorte também, de timing da coisa, sabe? Mas eu acho que o timing também está ligado um pouco ao seu conhecimento. Então, é isso, João. Eu não acho que não é só trampo aí que vai dar certo. Você entendeu? Não acho mesmo. Às vezes tu acredita no destino, cara? É uma pergunta meio óbvia demais, né? Mas tu acredita no destino, mano? Cara, que cada coisa tem seu lugar, assim? É muito bizarro, porque eu sou totalmente cético, assim, né? Desde criança, assim, né? Muito cético mesmo, assim. Mas às vezes tem umas coisas que acontecem e eu fico, mano do céu, cara. Porque eu não conseguiria tocar o frango fino. Porque eu falei pra você, eu entrei nesse gap aí de 2 anos, eu não conseguiria tocar ele se eu não tivesse sido voltar a tocar ele, se eu não tivesse sido mandado embora de um trampo que eu tava infeliz, sabe? E aí, cara, nessa época, foram 3 anos e pouquinho, eu trampei de Uber. Só uma ideia para conseguir me dedicar ao frango fino, né? Porque com um trampo de Uber você faz seu horário ali e tal, né? Não recomendo que vocês... num episódio. Mas não recomendo que vocês façam... Eu não acho que há nenhuma fórmula, tá? Assim... vê onde aperta para você e tal. Enfim, não tô recomendando nada aqui. Eu tô contando que eu fiz isso, tá? Quando eu fui mandado embora, né? E assim, as coisas foram acontecendo de tipo, cara, eu fui mandado embora e aí eu comecei a trampar de Uber. E aí eu consegui, e aí por um tempo ali eu morei com a minha mãe enquanto eu trampava de Uber e fazia o podcast. Aí, cara, assim, veio a pandemia, sacou? E eu falei com a galera que eu falo com o meu público no podcast, tipo, galera, veio a pandemia, minha grana de Uber tá lá embaixo, assim, se vocês puderem apoiar aí, valeu, né? E aí, desde então, disparou, assim. E essa grana que eu pago as contas é a grana da galera que apoia, os ouvintes que apoiam o Frango Fino. Então... eu não sei, cara, João. Porque tem umas coisas que parecem muito assim acontecerem no tempo certo, sabe? Um exemplo bobo. Há pouco tempo atrás, eu editava num software. E esse software me matava porque o Audacity, aquele software free. O Audacity. Né? Nunca usei. O Audacity ou Audacity? Eu falo Audacity, mas é Audacity. Pode ser também. Audacity. Tá. Sei lá, acho que é a mesma... O Audacity é um terror pra editar ele mesmo. Ele é horrível, ele é horrível. E cara, eu passei, sei lá, 8 anos editando Frango Fino nele. Por isso que era uma tortura pra mim editar. Tu é um guerreiro, cara. Pois é. Sabe? E aí eu passei, sei lá, 8 anos. Aí eu resolvi, falei, não, vou trocar. Não dá mais pra usar isso aqui. E aí aprendi a usar o Vegas pra editar áudio. Que não é Sony mais, é Magix Vegas, né?
para editar áudio, né? E ele assim, cara, eu sei lá, eu levava 20 horas para editar o Frango Fino no Audacity, né? No Vegas eu levo 5 horas, sacou? Para editar ele. Então, tipo, reduziu assim absurdamente. E assim, se eu não tivesse mudado e aprendido a editar em outro lugar, eu dificilmente conseguiria pegar outros trampos, sacou? Que foi o que acabou acontecendo. Assim que eu troquei, começou a pintar outros trampos. Então tem umas coisas assim que vão acontecendo que, cara, eu não sei, que nem recentemente, essa entrevista que eu comentei com você que eu estava fazendo, entrevista de emprego que eu estava fazendo para a curadoria de um aplicativo de podcast. Eu não tinha mexido no meu LinkedIn há muito tempo, assim. Eu tinha largado ele lá. Cara, mexi nele num dia... Mano, assim, 2 horas depois, uma pessoa me procurou pelo LinkedIn porque eu produzo podcast e a vaga era para alguém que manjasse de podcast, sabe? Então tem umas coincidências que vão acontecendo. Aí, cara, a princípio, eu não acredito em destino, mas que existe, saca? É mais ou menos assim. Uma pergunta básica, simples, com uma resposta complexa aí, cara. Pois é. Gostei. Achei bem legal mesmo. E, cara, eu não sei qual eu vou perguntar primeiro. Eu vou perguntar essa primeiro. Por que frango fino, cara? Por que frango fino? Nunca entendi só isso. Por quê? Cara, a gente fez um pacto lá no Frango Fino de que a gente nunca ia contar a verdadeira origem do nome. Então, toda vez que perguntam pra gente... toda vez que perguntam pra gente, a gente ou inventa uma história, ou, sei lá, põe no mudo o microfone, começa a falar, e aí para e... Entendeu? A gente sempre brinca com isso. Porque, na verdade, João, a história real é muito broxante, sacou? Então eu prefiro que as pessoas especulem, entendeu? Porque é muito broxante a história, cara. Então eu não vou te contar, porque vai ficar a pessoa falar, nossa, para, o cara falando esse podcast. E assim, cara, real, é o nome que hoje eu morro de vergonha, de verdade. Direto. O Doug Lira que me segura com essas coisas. Mas direto eu falo pra ele, mano, vamos jogar esse nome fora, velho. Para, teu nome ridículo, cara. Sabe? Porque você colocar Abrindo Cabeça, por exemplo, é um nome incrível. Parabéns, viu, João? Registra aí, que senão eu vou roubar. Obrigado, mas, cara, sério... Vou falar com o meu advogado ali. Exatamente. Meu amigo que é advogado. Já registra, porque, cara, é um senhor nome assim. E você Obrigado, você passou por isso. Colocar nome em projeto é muito difícil, cara. É muito difícil. Pelo menos pra mim sempre foi assim, sabe? Uhum. Então, cara, e aí o Doug fala, não, pô, o nome se faz, né? O nome se faz. Por exemplo, você quer ver um nome muito idiota e ninguém questiona? Paralamas do Sucesso. Mano, o que é Paralamas do Sucesso? Eu sempre achei idiota. É um nome besta, cara. Saca? Uhum. Engenheiros do Havaí. Foda, né? Sabe? É nome bobo. Engenheiros do Havaí é bem ruim, né? Se você olhar... o nome, né? Se você olha... É relativo. Isso aí, né? Mas assim, é isso, tipo... Eu vou entrar. Mas os caras se fizeram, e aí você... Engenheiros do Havaí, Paralamas do Sucesso, sabe? É difícil que um projeto tenha um bom nome. E o Frango Fino não é exceção, assim. Nosso nome eu não gosto. Eu acho que visualmente ele acaba ficando legal, porque a gente trabalhou ele, tem muita gente... frangão ali. Tal, mas eu não acho que é um bom nome, não. Gostei desse mistério aí. E dessa sinceridade? Mas tem uma história. Tem uma história, mas... não vai ser revelado, isso? Não, cara, é muito bobo, João. Tenho vergonha de contar. É isso. não vou te contar. Não precisa. Não, tranquilo. Eu não estou insistindo, né? Mas eu só perguntando se realmente tem, né? Tem uma historinha. Você tá quase me tirando ela. Eu não vou contar. Vai, não vou contar. Vou manter uma história. Porque eu sei que vai ter ouvinte do Frango Fino que vai vir aqui assistir. Vai vir aqui ouvir, entendeu? Aí vai falar, putz, aí ele falou, pô, o cara falou. Sim, entendi. Não, tranquilo, mano. Agora uma pergunta final que eu pergunto para todos os convidados que vêm aqui, né? É meio complexa, assim, eu não daria uma resposta tão rápida assim se perguntasse para mim. O que tu pensa pro teu futuro, cara?
futuro da carreira? Aonde tu gostaria de estar? Esse é um exercício que a gente sempre faz a cada 100 episódios do Frango Fino, né? Porque eu confesso que eu sou muito ligado nesse tipo de questão, assim, porque toda vez que eu olho para trás eu me surpreendo, assim, né? Eu nunca fui muito de fazer plano, João. Eu sempre fui um cara que ia deixando rolar, assim. E eu não me orgulho disso, não, tá? Mas tô dizendo, talvez seja algo ligado à juventude, assim, não sei. Mas, tipo, a minha faculdade eu entrei meio sem querer, ou então fui meio que por eliminação, sabe? Nunca fui, tipo, eu nunca saí do colegial e falei, direito, é isso aí, eu vou lá e vou ser juiz, e aí eu vou... Não, eu nunca tive isso. E, assim, eu sempre fui meio que por eliminação das coisas, né? E, às vezes, até traçava uma outra meta, mas eu não perseguia a meta, assim, sabe? Então, é um exercício que a gente sempre faz lá, cara. A minha vontade é continuar trabalhando com podcast e criação de conteúdo. Eu tenho... uma coisa que eu assim, apesar de eu gostar de fazer, é uma parada que eu queria um pouco abrir mão de fazer, que é editar podcast em si, porque é uma parada que dá muito trabalho e aí às vezes meio castra você de ter ideias, de fazer outras paradas, assim. Então era uma parada que eu gostaria de abrir mão, assim, de fazer, né? Então, se você me perguntar, daqui 5 anos, como é que você vai estar? A minha ideia é não estar mais editando podcast. Posso até ter uma empresa de edição e tal, mas com a galera contratada, ganhando um salário bonitinho, tal, CLT, porque eu amo a CLT, eu acho que as pessoas precisam desfrutar da CLT. Mas é isso, cara. Eu quero muito continuar com o frango, acho que a gente tem muito ainda para dar. E eu tenho muitas ideias assim que eu às vezes não consigo colocar em prática porque me falta tempo, me falta repertório às vezes, me falta manjar, sei lá, de edição de vídeo, ou de, sei lá, de iluminação, me falta recurso financeiro, né? Então, mas eu quero, cara, eu queria muito estar focado assim no frango fino, sabe? Tem 2 caras que eu miro muito, assim, tipo, de olhar e falar, pô, eu quero ser que nem esses caras daqui pra frente. Assim. Eu conheci esses caras faz pouco tempo. É o Rhett e o Link. Eles são de um canal que chama Good Mythical Morning, um canal americano. É uma dupla, são, né, os caras. E eles começaram muito dessa de criar um conteúdo de entretenimento ali, e hoje em dia os caras têm um canal grande no YouTube, vários canais no YouTube tem estúdio deles e tal. De repente, talvez não seja o ideal eu mirar exatamente a eles, porque, não sei, de repente os caras têm mais facilidades porque, sei lá, moram nos Estados Unidos, enfim. Mas eu tenho muita vontade de continuar trabalhando com essa de conteúdo, assim, cara. Mas sempre uma parada uma escala maior, assim, mesmo. Sabe? Sem necessariamente colocar a mão na massa. Cara, eu acho que é isso, João. Eu acho que o lance de... Eu tô sentindo que o lance da edição tá me tolindo bastante, assim, tempo. Tá me levando bastante tempo. E, mano, é uma parada que eu amo fazer. Não tô... Pelo amor de Deus. É uma parada que hoje põe comida na minha mesa. Não tô reclamando, viu? E Banks, viu, Globo? Eu não tô reclamando, seu Roberto Marinho. Sim. Seu Marinho, não é isso. Mas é uma parada que eu quero. Eu quero começar a supervisionar só, entendeu? Porque eu tenho a sensação de que eu consigo alçar umas paradas maiores, assim. Eu tenho um sonho, assim, tipo, por exemplo, eu me amarro em história, por exemplo. Eu queria muito dar aula de história. Ou então criar um conteúdo relacionado à história. Eu pensei que era história, tipo, contar histórias. Eu gosto também. Legal, eu tenho 4 ideias de livros que eu precisava um dia sentar e escrever, mas eu preciso primeiro aprender sobre escrita. Então tem essas coisinhas assim que eu deixo correr por fora, assim, saca? Hoje a minha vida está muito ligada a trampar com podcast, né? Eu acho que pode chegar em algum momento que eu não esteja ali com a mão na massa editando
o pós-produzindo, mas eu acho que eu vou estar sempre ligado de alguma maneira a essa parada de comunicação, de criação. Eu acho que é isso, mano. Pô, sensacional, cara. Sensacional mesmo, cara. Cara, eu acho que vai ser o episódio mais longo, se eu não me engano. Eu acho que é entre os Eu falo demais, João. ali. Desculpa, cara. Não, é sensacional aqui. É pra isso mesmo, é pra isso mesmo. Eu acho que, cara, tu conhece o Ryan? O Smallman? Conheço o Ryan, claro. Conhece? Tem um podcast dele lá. Eu acho que ele foi o mais longo. Agora tu superou ele. Chupa essa, Ryan. Toma essa, cara. Toma essa, Ryan. O cara é muito gente boa. Eu gosto muito dele. Ele é fera. Mas é isso, cara. Oi? Fala, desculpa. O Ryan é fera demais, eu também adoro ele. Nossa, sensacional os desenhos dele lá, cara. Nossa senhora, eu acho um absurdo. No Rabisqueira ali, né? Eu já falei pra ele, cara. São uns negócios muito, muito louco, cara. Porque é uma velocidade, uma qualidade absurda. E eu tô pra trazer ele no Frango Fino também. Preciso trazer. Ele é brother nosso. O Doug Lira já gravou lá o Rabisqueira já. Preciso trazer ele no Frango Fino. Sensacional, cara. Então, é isso aí. Eu agradeço demais pela participação. Sério mesmo. Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço, João. Deixar aí. Posso fazer jabá do Frango Fino? Claro. Então, gente, conheçam lá. Se você ainda não foi, frangofino.com. Acho que o João vai deixar todos os links aí embaixo. Mas tem o nosso site. Vou deixar. Aonde você digitar Frango Fino, ou você vai achar um açougue ou você acha a gente. Mas geralmente o açougue é fino do frango, fino frango, não é frango fino, tá? Então se você for no aplicativo de podcast, qualquer aplicativo de podcast, Apple, Spotify, Deezer, Amazon, Castbox, qualquer podcast, você acha a gente lá, Frango Fino, você acha a gente. Estamos também no YouTube. Tem lá o Frango Fino, digita no Google, no Google Frango Fino, você vai achar a gente. Você acha tudo com Frango Fino. Tem o nosso site, tem o Spotify. O Frango Fino é um podcast de cultura pop, mas também focado em entreter. Então, o mais importante pra gente é você se divertir, você dar risada. É um programa leve. Às vezes a gente fala de assunto mais pesado, mas sempre com uma leveza e dando, claro, seriedade. Quando o assunto é muito sério, a gente dá seriedade devida, mas de uma maneira mais leve, né? Eu, Doug Bezerra, tem também Doug Lira e Rafa Lousada. Eu acho que é isso. O Frango Fino sai toda terça-feira. Então, ouçam lá, vejam lá a gente pelo YouTube. Tem também a Twitch. Também procura lá Doug Bezerra, também só tem um. Você vai achar só um na internet, não tem outro. Já passei por lá da Twitch, já passei. Aí, muito bom. Tem também. Então é isso, tá bom? Então, tá certo. E brigadão, cara, João, obrigado. De verdade, cara. E desculpa falar tanto. Eu falo. Foi nada, cara. Foi muito, muito bom que eu... vou ser sincero, me inspirou bastante, sim, me inspirou com a tua história. Eu vi algumas semelhanças, assim, então agradeço demais, sério mesmo. Então, muito obrigado. Valeu. E é isso. Então, muito obrigado por você que ouviu até aqui. Como eu falei, o Abrindo Cabeça é um programa de entrevista com o pessoal da criação digital, ou não, o pessoal que trabalha nessa área de criação. E a gente descobre um pouco da história dele, o que a gente pode pegar pra gente ou não, como é que é a visão dele sobre o mercado. Então vai lá que no Spotify tem outros episódios muito legais, muito bacanas. E no YouTube também, no nosso canal do YouTube. Então, valeu e até a próxima. E até daqui a pouco se você ouvir o próximo aí, né? Valeu. Até mais, cara.